Boa noite, irmãos. Estamos aí reunidos, mais uma vez, para a graça do Senhor, para nós podermos estudar as Escrituras, saber qual que é a vontade do Senhor para nossas vidas. O primeiro estudo que eu trouxe, que nós tivemos, foi uma breve introdução, introdução histórica primeiro do que foi essa doutrina, de como que ela veio, como que ela surgiu, e tudo mais, né? A partir de agora, nós vamos entrar nas doutrinas em si, né? Nós vamos estudar uma por uma, cada uma delas. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, não assistiu a primeira mensagem, eu sugiro que você assista, tá? Vai ajudar você na compreensão dessas doutrinas, vai ajudar você bastante nessa compreensão dessas doutrinas, porque elas estão interligadas, né? Essas doutrinas estão interligadas, então por isso é muito importante que você assista o vídeo anterior para que o próximo vídeo você tenha uma compreensão, tá bom? E tem mais, se você quiser também, você pode aí compartilhar com seus amigos, né, como uma forma de evangelização, tá bom? Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre uma das doutrinas da graça, chamada depravação total, tá? Depravação total. Será que o homem é justo? Será que o homem tem condição de dele próprio ir até Deus? Será que a condição do homem dá a ele a prerrogativa de falar assim, hoje eu escolho Deus? Então, nós vamos responder essas perguntas, tá bom? Mas antes, nós vamos orar, né? Nós vamos orar, agradecer a Deus, pedir a proteção dele, o entendimento, porque são doutrinas assim, um pouco complicadas de se entender, né? Mas nós vamos tentar passar para vocês de uma forma bem descomplicada, né? Para que as pessoas possam realmente entender, e também nós vamos trazer comprovação bíblica, né, de todas elas, é claro que esse é um propósito aqui de trazer comprovação bíblica, né? Mas vamos orar então, pedir a orientação do Senhor. Feche seus olhos. Deus Santo, nós sabemos de como nós somos incapazes de compreender as suas sagradas letras sem o agir espiritual do Senhor. Sem que o Espírito Santo do Senhor nos ajude, ó Deus, nós não temos a capacidade, sequer, ó Pai Santo, de ir até Ti. Ajude-nos a compreender, ó Deus, essa série de estudo que nós vamos fazer. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra nossa mente, ó Deus, faça com que o nosso coração compreenda as verdades contidas no Teu Evangelho. Intercedo pela vida dos irmãos, principalmente, ó Deus, desses que estão nos assistindo, que o Senhor os ajude, que o Senhor os capacite, que o Senhor dê graça a cada um deles. E principalmente, ó Deus, dê entendimento para que possa aplicar cada estudo desse na vida deles. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pedida a orientação do Senhor, então nós prossigamos, né? Aí, agora sim. Então, uma introduçãozinha para nós entendermos, é sempre bom a gente poder se situar no estudo para nós não ficarmos perdidos. O ponto de vista que alguém toma a respeito da salvação será determinado em grande escala pelo conceito que essa pessoa tem a respeito do pecado e de seus efeitos sobre a natureza humana. Então, o que quer dizer? Para que a gente possa compreender quais são, o porquê da salvação, nós precisamos compreender por que nós precisamos de um Salvador, e nós precisamos compreender todas as doutrinas da salvação. Antes disso, nós precisamos compreender o que é o pecado. Qual que é a natureza humana sobre isso? Né? A que ponto o homem está diante de Deus, né? Sem a compreensão do que é o pecado e do que o pecado fez com o homem, fica muito difícil de nós compreendermos qualquer coisa a respeito da salvação, né? Sem compreendermos o que é o pecado, nós não conseguiríamos compreender, por exemplo, por que Cristo teve que morrer na cruz, né? Por que há necessidade de um Salvador. Sem conhecermos essa doutrina, então nós teremos dificuldades em entender o que é salvação. Então, por isso, o primeiro ponto tratado pelo sistema calvinista é a doutrina bíblica da depravação total ou inabilidade humana. Esse segundo nome, no meu ver, ele tem mais, ele trata melhor dessa doutrina do que o nome depravação total, né?
O nome depravação total dá a ideia de que o homem é completamente depravado. Nós vamos ver isso, que não é bem assim. Mas o homem é inábil diante de Deus para alcançar a própria salvação. Essa que é a ideia, né? Então, primeiro nós temos que entender, para nós entendermos as doutrinas da salvação, nós temos que entender primeiro a doutrina do pecado. O conceito de depravação total. Quando o calvinista fala do homem como sendo totalmente depravado, quer dizer que sua natureza é corrupta, perversa e totalmente pecaminosa. Ou seja, isso quer dizer que o homem, já na sua natureza, no seu nascimento, ele é corrupto. O homem ele foi feito perfeito, Deus o fez perfeito, sem pecado, porém, ele transgrediu a lei de Deus e cometeu pecado. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, né? Mais profundamente. Então, depois disso, o homem, toda a descendência de Adão, passou a ser corrupta. Né? E a natureza do homem ela é totalmente depravada. Só que aí tem um problema com essa questão desse adjetivo total aí. O adjetivo total não significa que cada pecador está tão completamente corrompido em suas ações e pensamentos quanto lhe seja possível ser. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, por exemplo, que o homem ele é capaz sim de fazer coisas boas. Né? Apesar dele ser depravado na sua espiritualidade, nas suas ações com os homens, ele é capaz de fazer algo bom, algo que traga a aprovação dos homens. Né? Então, o homem, por exemplo, ele é capaz sim de fazer uma bondade. Então, essa que é a ideia. Essa questão da depravação total, ela tem mais a ver com o relacionamento do homem com Deus do que do homem com o homem. Né? Nós vamos ver, conforme vai passando no estudo, nós vamos entender esse conceito. Por exemplo, o homem ainda pode realizar o bem natural, como, por exemplo, a proteção física de pessoas. O homem ele pode sim proteger uma pessoa, né, e fazer o bem a ela. Ele é totalmente depravado, porém, essa condição de ajudar o próximo, ele ainda tem. Outra condição, o homem também pode realizar o bem civil e a justiça civil, ou seja, o homem pode fazer leis que contribua para o bem em sociedade. O homem, como, por exemplo, a nossa Constituição foi feita por homens pecadores, porém, grande parte dela contribui para a vida em sociedade. Então isso, no relacionamento do homem com o homem ainda não, ele tem ainda condições de fazer o bem. E também externamente o bem religioso. Ações sociais em prol da comunidade, por exemplo. Né? A igreja pode montar aí um projeto de trabalho com os mais carentes, com as pessoas necessitadas. E isso é o bem religioso. Se bem que todos esses bens ainda assim está contaminado pelo pecado. Porém, o termo total nós não podemos pegar como se o homem fosse completamente depravado. Como, por exemplo, o homem não pode, por exemplo, por causa do pecado, ou se o homem não for um cristão, ele não pode, por exemplo, criar uma arte, né? Pintar um belo quadro, compor uma bela música. Né? O homem ele tem dentro dele ainda a imago Dei, ou seja, a imagem de Deus. Essa imagem ainda, mesmo que chuviscada, mesmo que manchada, ela ainda está no homem. Então isso faz com que o homem ainda pratique atos bons, uns com os outros. Mas quando se trata em depravação total, se trata da seguinte maneira, olha só. Quando falamos da corrupção do homem em termos de incapacidade total, queremos dizer duas coisas. Quando o calvinista fala de depravação total, ele está querendo dizer duas coisas. Que o pecador não regenerado não pode praticar nenhum ato, por insignificante que seja, que fundamentalmente obtenha a aprovação de Deus e corresponda às exigências das santas leis de Deus. Ou seja, quando se fala em depravação total, está dizendo que o homem não pode praticar nenhum ato que vá obter a aprovação de Deus. O homem, por exemplo, o homem não pode praticar um ato que Deus fala assim, olha, esse homem eu vou salvá-lo por causa deste ato. Porque aí se tira a capacidade de salvação de Deus e coloca no homem. E também, esse homem também não tem a capacidade de atender às exigências das leis de Deus.
O pecado fez com que o homem não fosse mais capaz de cumprir essas leis. E é por isso que se fala de depravação total, ou inabilidade humana. O homem ele é inábil para praticar a lei de Deus e cumpri-la. Então, esse é um dos pontos quando se fala em depravação total. O outro ponto é que o homem não pode mudar a sua preferência pelo pecado e por si mesmo, trocando-a pelo amor a Deus. Ou seja, o homem ele não pode decidir assim, hoje eu não vou mais pecar. A partir de hoje eu não vou mais pecar e vou amar a Deus. Dele mesmo, por ele mesmo, ele não pode fazer isso. A sua depravação é total, é tamanha que ele não pode fazer isso. Ele não pode escolher por si mesmo amar a Deus sem que o Espírito Santo trabalhe no coração dele e haja no coração dele de tal forma que ele vá praticar esse ato de obedecer a Deus amando. E mesmo assim, o homem ainda, mesmo com o Espírito Santo dentro dele, o homem ainda é pecador, pratica pecados, né? E mais ainda, ó, não pode sequer fazer algo que se aproxime de tal mudança. Em resumo, ele é incapaz de fazer qualquer bem espiritual. Então, quando se fala em depravação total, está falando da incapacidade do homem em relação a Deus. A incapacidade do homem em praticar o bem de tal forma que agrade a Deus. De praticar o bem de tal forma que por si mesmo ele alcance a salvação. O pecado fez com que o homem perdesse essa capacidade. Adão, alguns estudiosos acreditam que Adão, ele tinha essa capacidade de obedecer a Deus e cumprir perfeitamente as suas leis. Porém, o pecado tirou essa capacidade de Adão, fazendo com que ele e sua descendência fossem depravados totalmente no seu ser. Então, isso, meus irmãos, é o conceito de depravação total. Não que o homem não possa praticar um bem a favor do próximo, mas esse bem não traz nenhum benefício diante de Deus. A única coisa, meus irmãos, que nós podemos fazer para a nossa salvação é confiar em Cristo. Ele é o único capaz de tirar de nós essa ideia de depravação total. Por isso que nós precisamos compreender as outras doutrinas também, né, para que nós possamos entender o porquê que nós precisamos de sermos salvos, de um Salvador, porque nós não temos capacidade nenhuma de ir até Deus. É como uma criança recém-nascida que sozinha ela não tem capacidade nenhuma de se manter e chegar à vida. Se uma criança nasce e ela é abandonada pelos pais no nascimento e não colocada na mão de outra pessoa que a guie, ela vai morrer. O homem é a mesma coisa. Diante de nós não temos a capacidade de ir até Deus. É aí que o Espírito Santo entra. Entra em nosso coração, transforma, tira a nossa pendência para o pecado e faz com que nós pendamos para Deus. Faz com que a nossa pendência vai para Deus e não mais para o pecado. Aí sim, a mente do homem é transformada. Aí entra a regeneração, o homem é regenerado, a sua mente é nova, ele começa a ver as coisas de outra forma. O mundo começa a apresentar ao homem de outra forma. Mas por ele mesmo, ele não tem essa capacidade. Vamos lá, vamos continuar aqui. Uma reflexão, olha só. O homem natural está escravizado pelo pecado, ou seja, é filho de Satanás. Aí você fala, Newton, essa frase é muito forte. Né? Dizer que uma pessoa é filho de Satanás é muito forte. Mas então, nós vamos nas Escrituras, né? 1 João, primeira carta aí de João, não é o Evangelho, é a primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 10. Olha só. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, João aqui está fazendo uma comparação, entre quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Qual é a única forma de o homem praticar a justiça? É quando o Espírito Santo está dentro dele. Por si só, o homem não é justo. Nós somos justificados
por causa da morte de Cristo na cruz. Essa justificação de Cristo na cruz nos traz a ideia nos traz a prerrogativa, vamos dizer assim, de nós nos tornarmos filhos de Deus e não mais sermos filhos de Satanás, como João diz aqui. Então aqui, para nossa reflexão o homem natural está escravizado pelo pecado, é filho de Satanás. Sem Cristo, sem a filiação de Cristo, as pessoas são filhas de Satanás. Então, elas são rebeldes para com Deus, cego para com a verdade, corrompido e incapaz de salvar a si mesmo ou de preparar-se para a salvação. Em resumo, o não regenerado está morto em pecado e sua vontade está escravizada à sua natureza má. Irmãos, a pior coisa que Deus pode fazer com o ser humano é atender a todos os desejos do coração. Romanos, Paulo vai falar assim, olha, Deus entregou esses homens às suas paixões. Entregou esses homens às suas paixões. Esse ato de Deus de entregar os homens às suas paixões é um dos piores castigos que Deus pode dar ao ser humano. Depois disso, o pior castigo é o inferno. Porque o nosso coração é mau. O nosso coração é perverso. Nós somos inclinados para o mal. Se o Espírito Santo não tirar essa inclinação nossa, nós não podemos nunca nos achegar a Deus exatamente por causa dessa natureza pecaminosa. Então, por isso que a doutrina da depravação total, ela nos ensina não que o homem não seja capaz de praticar o bem a outro homem, mas que o homem não é capaz de agradar a Deus e nem de cumprir a sua lei por si mesmo. Ele precisa de alguém, de um Deus que o conduza a isso, né? Então essa é a nossa reflexão. Lembre-se, o homem regenerado não pode buscar a Deus. O homem não regenerado não pode buscar a Deus, porque ele está escravo da sua natureza. E qual que é a origem desse pecado? Como que originou esse pecado no homem? O homem não veio das mãos do seu Criador nessa condição depravada, muito pelo contrário. Quando Deus criou o homem era perfeito, não tinha pecado. O pecado não trabalhava, ele não trabalhava na mente do homem. O homem poderia cumprir a lei de Deus de forma plena e perfeita. Então Deus fez Adão perfeito, sem qualquer maldade em sua natureza. Originalmente, a vontade de Adão estava livre do domínio do pecado. Então, o homem, em Adão, lá em Adão, lá no início, ele estava livre desse domínio. Os seus pensamentos, suas atitudes, né, não estava dominado pelo pecado. É exatamente isso que Cristo fará quando ele regenerar o homem. Ele vai fazer com que o homem retorne a seu estado original, a seu estado de não pecar, né? Ele vai eliminar completamente o pecado. Aí o ponto 2 porém, por causa de sua queda, trouxe a morte espiritual sobre si mesmo e sobre toda a sua posteridade, né? Aí o homem caiu, ele era perfeito, aí ele caiu e ele trouxe a morte espiritual sobre si mesmo e sobre toda a sua posteridade. Desse modo, lançou a si mesmo e a toda a raça humana na ruína espiritual e perdeu para si e para os seus descendentes a habilidade de fazer escolhas certas no campo espiritual. Quando o homem caiu, ele perdeu essa habilidade de fazer escolhas certas no campo espiritual. Espiritualmente falando, o homem ele é morto a partir de Adão. Então, ele precisa de alguém que faça essa escolha por ele. E só Cristo pode fazer com que o homem volte ao seu estado original, né, com o agir do Espírito Santo. A partir daí, desde o nascimento, nós somos pecadores. Meus irmãos, esse ponto é um ponto bem polêmico, né, que as pessoas acreditam que as crianças elas nascem sem pecado. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Todos nós nascemos já pecadores. A semente de Adão está em cada ser humano na face da terra.
Não tem esse ser humano que nasça lá desde o ventre materno que já não tem a semente do pecado nele. Ele é pecador ali. Ele precisa de um salvador ali, né? E como que eu provo isso, Newton? Muito bem. Salmos 51, 5. Esse texto ele é extremamente famoso para nós falarmos sobre isso, né? Salmos 51, 5. É o texto que mais se utiliza para provar essa tese, digamos assim, né? Salmo 51, 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu ou me deu à luz minha mãe. Então aqui Davi já está confirmando isso. O salmista aqui, ele está dizendo assim, eu já nasci em pecado. Lá quando eu era aquele nenenzinho, aquele bebezinho, eu já era pecador ali, né? Aí você fala assim, mas isso aí deve ser uma ideia de Davi. Então nós vamos lá para Gênesis 8, 21 e ouvir isso da boca do próprio Deus. Se bem que o texto bíblico ele é inspirado, né? E nós podemos usar qualquer texto dito por qualquer escritor da Bíblia que ele é a palavra de Deus. Mas vamos lá. Gênesis 8, 21. Vou encontrar aqui. Gênesis 8, 21 diz assim: E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, olha só, presta atenção, ó, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Então, desde a mocidade, desde a mais tenra idade, o homem já é pecador. Então, nós nascemos pecadores. Então, por isso, porque os homens são nascidos em pecado e são por natureza espiritualmente mortos, Jesus ensinou que para alguém entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Está lá em João 3, 5 a 7, quando ele conversa com Nicodemos. Então, meus amados, os nossos filhos, aí nós vamos fazer uma reflexão aqui nessa questão. Os nossos filhos são pecadores e carecem de um Salvador. Não se conforme com a aparente santidade de seu filho. Pregue o evangelho a ele, pois assim como nós necessitamos de um Salvador, nossos filhos também necessitam. Como trabalho com casais, certas vezes eu ouço algumas experiências muito interessantes. E uma delas foi de algumas mães, não só uma, mas algumas mães, que tem o costume, por exemplo, de quando está grávida e o filho está ainda ali na barriga em formação, ela lê a palavra para ele ali na barriga, ela canta para ele ali, ela fala de Jesus para ele, já com ele na barriga. Aí você fala assim, mas isso aí não é um pouco de loucura? Não é não, meus irmãos, não é não. A ciência diz que a criança, quando está no ventre, ela sente, ela tem sentimentos, ela sente o que a mãe sente, né? Ela ouve, ela consegue ouvir, ela consegue reagir, né? É lógico, eu não sou cientista nem nada, eu não consigo provar isso, mas você ali, você já consegue falar de Cristo para o seu filho, no ventre, dentro do ventre, quando ele nasce. Na hora de dormir, você conta uma história bíblica para ele, mesmo que ele não entenda, mesmo que ele não compreenda, você está inculcando nele essas coisas. Meus irmãos, nossos filhos são pecadores. Eles não nascem perfeitos. Eles não nascem santos e puros. Eles necessitam de Cristo assim como nós. Então nós precisamos pregar a eles, falar do amor deles. E não somente isso. Além de pregar, nós precisamos viver o evangelho para eles. Se nós olharmos para a nossa juventude, nós vemos que a situação é desesperadora. É desesperadora. Quando nós temos a ideia de que o nosso filho também é um pecador e que ele necessita de Cristo, nós temos a ideia de que nós precisamos pregar para ele. Agora, quando nós não temos essa ideia, nós falamos assim, não, quando ele crescer e tiver entendimento, eu prego para ele. Não é bem assim. Não é porque ele é seu filho, filho de um crente,
que ele é salvo, não. Ele precisa de Cristo, assim como eu, minha filha precisa de Cristo, assim como eu. Né? Eu, como marido, não posso salvar minha esposa. Só Cristo pode. Você não é salvador do seu filho, Cristo é. Então prega para ele, prega para seu filho. Agora, até aqui nós trouxemos toda a ideia teórica. Né? Agora, como que nós vamos fazer para comprovar isso biblicamente? Nós temos uma forma de provar isso. Primeiro, como resultado da queda, os homens estão cegos e surdos para a verdade espiritual. Suas mentes estão entenebrecidas pelo pecado. Seus corações são corruptos e malignos. Então, esse foi o resultado da queda. Os homens se tornaram cegos e surdos para as verdades de Deus. Tanto é que Deus fala que o homem ele não pode compreender as verdades de Deus porque elas se discernem espiritualmente. Então, como provar isso, se realmente o homem é? Vamos lá para Gênesis capítulo 6, verso 5. Já está aberto aí? Gênesis capítulo 6, 5. Olha o que o Senhor diz do homem aqui. Ó. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, aqui o próprio Deus olhou para o homem e viu que os desígnios do seu coração, as intenções do seu coração era mal. E olha aqui, ele ainda é bem enfático em dizer assim, ó, multiplicado na terra que era continuamente mal. Ou seja, era algo que era feito em continuidade. O homem praticava o pecado e não parava de praticar. Aquilo era contínuo na vida do homem. Então, aqui é uma comprovação bíblica de que o homem é mau. Outra, vamos para Jeremias. Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha só, Jeremias também foi enfático. Ele falou que ele é desesperadamente corrupto. Então, comprovação bíblica de que o homem é pecador e de que ele necessita de Cristo é muito ampla. Olha Marcos 7, Evangelho de Marcos. Capítulo 7, de 21 a 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. O próprio Cristo ensinando lá para os anciãos de que o que contamina o homem é o que sai de dentro do seu coração. Aquilo que ele é continuamente mal. A maldade que sai do seu coração. E o homem é pendente a essas maldades. João capítulo 3, verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, Jesus veio ao mundo, Jesus era a luz, mas ele veio para o mundo em trevas, para um mundo de pessoas em trevas. Então, como essas pessoas estavam em trevas, elas fugiam da luz, porque a luz dissipa as trevas. Então, o que esse povo fez? A luz de Cristo ofuscava esses homens. Então, eles apagaram a luz de Cristo, mesmo de forma temporária, eles apagaram. Por quê? Porque eles não suportavam a luz. Porque o que estava no coração deles era trevas. Mas quando Cristo
resplandeceu aos olhos daqueles que ele escolheu. Eles viram que a luz é melhor do que as trevas, mas não por eles mesmos, porque Cristo fez eles verem isso. Cristo abriu os olhos deles e falou assim: olha, olhem e vejam como que a luz é melhor do que as trevas. E aí aqueles homens escolhidos por Deus, por causa dessa escolha, eles escolheram a luz. Então, essa escolha não veio deles, veio do próprio Cristo, né? O próprio Cristo vai falar assim: Senhor, de todos o que me destes, nenhum destes perdeu. Nenhum destes se perdeu. Então, isso daqui é a comprovação de que o homem é pecador e de que ele caiu completamente no pecado e não pode escolher a Deus. O outro ponto é: o domínio do pecado é universal. Não existe na face da terra aquele que não esteja sob o domínio do pecado. Não existe na face da terra aquele homem que fala assim: esse daqui não existe pecado nele. Só Cristo foi esse homem. Os outros todos, sem exceção, são pecadores. Então, todos os homens estão debaixo do seu poder. Por conseguinte, ninguém é justo, nem um só. Romanos capítulo 3, verso 9. Não vamos ler todo o texto, mas esse texto é bom para nós comprovarmos isso, né? Romanos 3, de 9 a 18. A partir do 10 aí. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Ou seja, aqui Paulo ele generalizou. Ele falou assim: ó, todos, sem exceção. Não há nenhum homem na face da terra que pode ser considerado justo. Todos estão debaixo do pecado e necessitam de um Salvador. Outro ponto: os homens, sendo deixados em seu estado de morte, são incapazes por si mesmos de se arrepender, de crer no Evangelho ou de vir a Cristo. Não têm poder em si mesmos para mudar sua natureza ou preparar-se para a salvação. Aqui, o ensinamento do livre-arbítrio, ele cai por terra. O homem, ele não tem a capacidade de chegar e falar assim: rapaz, hoje eu acordei com vontade de aceitar a Cristo. Ele não pode. Ele não tem essa capacidade. Ah, Newton, mas como assim? Vamos provar então na Bíblia, né? João capítulo 6, verso 3. Olha aí, João 6, 37, perdão. João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Olha aí, olha bem. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Essa pessoa vai a Cristo e Cristo não vai lançar fora. Mas, antes dessa pessoa ir a Cristo, o Pai já colocou no coração dele. O Espírito Santo já trabalhou no coração dele para que ele vá até Cristo. E não por causa dele ter ido até Cristo, que Cristo não vai o lançar fora, mas sim porque o Pai o escolheu, o Espírito Santo o preparou. Então, por causa disso, Cristo não o lançará fora. Você percebe que o homem não tem ação nenhuma aí? Nenhuma. Olha o verso 44. O verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Você pode ver, aqui Jesus está fazendo a mesma, está conversando com as mesmas pessoas, né? Está conversando com as mesmas pessoas. E aqui ele foi mais enfático ainda, ele repetiu a mesma coisa. Ó. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus generalizou também. Ninguém, nenhum homem pode vir a Deus se o Pai não o levar até ele. Então, meus irmãos, olha aí. Olha o 65. Jesus, então, ele teve que confirmar esse ensinamento lá no verso 65. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, Jesus aqui repete o mesmo ensinamento. Ele fala, ó, aquele que vem a mim é porque o Pai me enviou.
Ele não pode, por si mesmo, pela sua própria vontade, pelo seu próprio bem, pelos seus próprios esforços, vir até mim. Não pode. Olha 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura e não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Para que a pessoa compreenda as coisas de Deus, é necessário que o Espírito Santo trabalhe naquele coração. É necessário que tire o coração de pedra e coloque o coração de carne, um coração sensível às coisas do Senhor. O pecado tirou essa sensibilidade do nosso coração. Sem o agir do Espírito Santo, nós não conseguimos entender, compreender e aplicar as Escrituras em nossa vida. Só mais um texto, 2 Coríntios 3,5. 2 Coríntios 3,5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Paulo aqui entregando completamente o seu entendimento, as suas ações, o seu agir ao Espírito Santo. Meus irmãos, existem vários textos bíblicos que comprovam que o homem ele é corrupto e que ele não pode se achegar a Deus. O homem não tem livre-arbítrio para isso, não tem. O homem já teve livre-arbítrio antes, alguns creem que sim, outros creem que não, né? Antes da queda. Mas a queda perverteu isso, tirou completamente. Tem outros textos bíblicos que eu vou deixar aí para os irmãos, nós não vamos lê-los, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses textos e vou colocar na descrição do vídeo, para que você depois, com calma, em casa, você possa conferir texto por texto, para você ver que realmente o homem não tem capacidade de escolher a Deus. Eu escolho a Deus, isso não existe. É Deus que nos escolhe, é Ele que nos capacita, é Ele que nos prepara, é Ele que nos direciona até Cristo. E Cristo morreu na cruz, meus irmãos, exatamente por quê? Porque nenhum de nós éramos capazes de morrer. Cristo pagou o preço, por quê? Porque nenhum de nós éramos capazes de pagar. Cristo fez uma coisa que nós não conseguiríamos fazer. Então, essa que é a ideia da depravação total. E aí, para concluirmos, nós aprendemos que o homem foi criado perfeito, sem o domínio do pecado. Porém, após a queda, o homem se tornou escravo do pecado e suas escolhas foram afetadas por ele. Então, essa aqui foi uma das coisas que nós aprendemos. A outra, aprendemos que depois disso, o homem já nasce pecador. E seus desígnios são maus desde a sua mais tenra idade. E por isso necessita de um Salvador. Então, nós aprendemos que os nossos filhos nascem pecadores. Aí você pode estar pensando aí no seu coração e falando assim, Nilton, então uma criança, quando morre, ela vai para o inferno? Meus irmãos, essa questão de ir ou não para o inferno é complicado. Porque quem sou eu para dizer que uma pessoa pode ou não ir para o inferno? A única pessoa que eu posso dizer que ela foi para o inferno com certeza é Judas. E não porque eu acho, porque as Escrituras dizem. Eu não posso chegar para uma pessoa e falar assim, olha, você com certeza vai para o inferno. Não, eu posso sim, orientado pelas Escrituras, falar assim para a pessoa, olha, se você continuar com esta vida, você vai para o inferno. Mas isso não quer dizer que ela vá para o inferno. Ela pode lá no último instante, no último momento de vida, Deus dá um sopro de vida para ela, ela se arrepender ali e pronto. Ela foi salva. E aí, como que eu posso chegar e falar assim, não, essa pessoa com certeza foi para o inferno? Não, não posso fazer isso. Mas só Deus tem a prerrogativa de dizer se uma pessoa vai ou não para o inferno. Nós temos que pregar e orientá-la, mas levar para o inferno somente Deus, tá bom? Então, meus irmãos, eu quero praticar justiça com os irmãos que fizeram, As fontes aí que eu utilizei para fazer esse estudo não foi todo o estudo que eu tirei dessas fontes, mas algumas partes foi, Então que
os irmãos possam saber. E se precisar, é só acessar o link, né? E aí ver esse estudo lá. Vamos orar então, meus irmãos, agradecer a Deus. E qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Só mandar mensagem ou qualquer coisa assim. Esse vídeo está sendo gravado, mas os irmãos podem sim me mandar mensagem, tá bom? Então vamos orar. Deus Santo, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Deus, por o Senhor não ter nos deixado entregues à nossa própria sorte, ao nosso próprio desejo do nosso coração. O Senhor nos livrou do pecado, da morte e do juízo. O Senhor morreu por cada um de nós. Obrigado, ó Deus. O Senhor fez aquilo que nós nunca poderíamos fazer. O Senhor, ó Deus, nos salvou. Muito obrigado. Nós louvamos o teu nome e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, na outra quinta-feira nós teremos a outra parte do estudo, né? E aí nós vamos continuar aí até nós estudarmos os 5 pontos, tá bom? 5 pontos, e nós vamos aí com certeza ser edificados pelo Senhor e pela palavra dele, tá bom? Então Deus abençoe. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.